Sejam bem-vindas a mais uma reunião de Câmara. Penso que podemos começar. Há uma ata para ser votada da última reunião. Penso que não há dúvida nenhuma, pode-se votar. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Antes da ordem do dia, algum dos vereadores quer dizer algo? Sim, Sr. Presidente. Seja a verdade, Sr. Vereador Célia. Bem, mais uma vez, muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, quem nos está a ver também lá em casa. Nunca é demais reforçar a necessidade de prevenir, a necessidade do uso de máscara, a necessidade do distanciamento. Sabemos que o número de casos tem aumentado bastante, portanto, nunca é demais reforçarmos, e aqui nas reuniões de Câmara também voltarmos a reforçar a prevenção de todos os casos marinenses, porque está em cada um de nós também o meio para prevenir mais casos e para prevenir mais contágios. Depois, Sr. Presidente, eu penso que vocês também receberam um mail da Sra. Dona Margarida Luís, que vem novamente reiterar a necessidade do arranjo das paredes da casa. Foi uma senhora que esteve, salvo erro, há um mês e pouco, na reunião de Câmara, portanto, onde foi dito que a situação ia ser solucionada, e até à data a senhora, portanto, na segunda-feira reenvia-me um novo mail a dar conhecimento que ainda não tinha sido resolvido. Depois, Sr. Presidente, como também ficou da questão que eu falei das custas relativas ao tribunal, com o jurista, portanto, o Sr. Presidente ficou de averiguar como é que estava o processo, também queria saber quais as diligências que foram feitas nesse sentido. E para já é tudo. Estou de acordo com a Sra. Vereadora no que diz respeito à utilização da máscara. De facto, há que usar máscara, inclusive na rua. Agora, em relação à questão que colocou da casa, eu pedi a colaboração do vereador Vítor Rosa. Em relação à última questão, de facto, o nosso jurista está a dar uma resposta. Espero que na próxima reunião já tenhamos essa resposta. Sr. Vereador Vítor Rosa. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, e a quem nos está depois a ouvir em casa, bom dia. Antes de falar aqui da questão da casa da Dona Margarida Luís, gostava só de transmitir aqui o seguinte. O município emitiu uma deliberação orientada para os caçadores e para as reservas de caça. Obviamente temos a percepção que, além da atividade da caça, a ocasião é normalmente para que se juntem e confraternizem, e é assim tem sido ao longo dos anos. A noção que eu tenho é que, obviamente, sem essa confraternização, acaba por a razão maior dos caçadores se juntarem de não ser muito agradável, e as pessoas, os caçadores, que normalmente têm a noção que eles são fortes, eles são capazes e eles não têm nada que estar agora com essas preocupações. Eu acho que todos nós devemos ter uma preocupação relativamente aos ajuntamentos, para manter o distanciamento entre as pessoas, porque obviamente nós nunca sabemos se o nosso camarada, se o nosso colega, se o nosso amigo tem ou não sintomas, está ou não no momento que ainda não se detecta se está doente ou não, e portanto é importante que as pessoas percebam que isto não é porque apetece, a Câmara não emite estas deliberações só para estar a aborrecer esta ou aquela atividade. Isto é uma questão de consciência, de que todos devem lutar para ser resilientes e conseguir ter disciplina no trato. Depois o grupo de caça vai caçar é uma coisa, agora todos juntos não sejam tão fortes assim. Não é necessário demonstrar isso. Não tirem as máscaras, não se ponham a jeito. É isso que eu gostava de passar, essa informação, porque muitos dos problemas que temos com a pandemia, com o alastrar de contactos, é porque as pessoas às vezes descuram aquilo que é o essencial. E isso acho que a gente deve estar sempre a chamar a atenção, e nunca é demais chamar a atenção, e por essa razão emitimos nós uma deliberação orientada para a atividade da caça
naquilo que são as nossas clubes e associações desse desporto, chamamos assim. Queria também falar sobre uma questão que temos sido aqui, está na ordem do dia, que é a questão da televisão. Em 2008 foi feito um acordo com uma empresa, naquela altura chamava-se TV Cabo, para retirar, de forma a que se pudessem retirar as antenas da vila do Centro Histórico de Castro Marinho, na essência da vila toda de Castro Marinho. Esse acordo foi feito investimento, e o que se passava era que a Câmara ficava de captar o sinal da televisão pública espanhola e injetar nessa rede, nesses cabos, da empresa TV Cabo na altura. De TV Cabo passou a Zone, de Zone passou a NOS, e o que se passa no último mês é que a NOS tem estado a alterar as intensidades de sinal e põe em causa o normal difusão da televisão espanhola. Nós já percebemos dessa situação, falámos quando nós tivemos houve uma visita técnica no local de captação do sinal espanhol, que é nas piscinas municipais, na sexta-feira passada, divulgámos isso, e o que acabámos por perceber é que eles para começar, tinham-nos desligado o sistema. Não fazia sentido nenhum, porque alegam que estava a pôr em causa a qualidade do sinal particular deles. E a segunda questão é que, por mais que tentemos, não conseguimos memorizar e injetar o sinal daquilo que são os canais espanhis nacionais, que aquilo que é as pessoas mais desagrada, que é a TVE1, a TVE2, passa a publicidade, obviamente, a Nova e esse tipo de canais. Só conseguimos pôr canais genéricos que pouco interessem à população. Ontem mesmo, isso aconteceu na sexta-feira, passou este fim de semana, ontem mesmo falei com a administradora dos grandes contratos da NOS, que é uma pessoa bastante acessível, enviei-lhe um e-mail e, portanto, estamos neste momento para fazer uma reunião técnica para resolver isto. Nem que seja preciso fazer algum tipo de investimento, mas porque as pessoas têm, obviamente, direito a ter uma televisão gratuita, em sinal aberto, e Castro Marinho acho que só tem a ganhar não ter antenas nos seus telhados, nas suas coberturas. Peço que haja resiliência, que haja confiança que estamos a tratar. Não é fácil tratar com empresas como a NOS ou como a Mel, não, são empresas a nível nacional, têm os seus projetos, os seus planeamentos, mas nós estamos a escavar, estamos a procurar encontrar a solução e peço a todos que tenham pois, a paciência. É a única coisa que vos peço, é a paciência. Sobre a questão da casa da Sra. Margarida Luís, a única coisa que está a faltar na casa da Sra. Margarida Luís vou explicar, porque já que o assunto veio à reunião de Câmara. A casa da Sra. Margarida tem um rodapé de pavimento, de ladrilho. E o rodapé está colado na parede, não é? da casa, a parede exterior. Então o que falta é o frisozinho por cima do rodapé que junta à parede branca da casa. E tem que se encontrar uma cor castanha parecida àquela que já estava no resto da casa, para que não haja depois tonalidades de cor diferente. Estamos a falar de um risco de tinta, de um pincel mais ou menos grosso, aí em 2 metros. Portanto, é o que estamos a falar, que é o que a senhora está a reclamar, que ainda lhe falta pintar. Portanto, não estamos a falar das paredes, não estamos a falar de mais nada sem ser o friso do pavimento do rodapé. E o tapa-juntas daquelas 3 peças foram retiradas por causa da reparação. Portanto, é isto. Não há... Obviamente isso tem que ser resolvido e tem que ser feito. Não é? Mas não está em causa aqui nem a parede, nem a umidade das paredes, nem a chuva. Dá a ideia que falta pintar a casa toda, não. Falta o friso do pavimento. Tá? É a explicação possível. Queres falar? Senhora Vereadora Filomena Sintra. Muito bom dia. Gostaria de falar com a última opinião, mas dizer que abrimos um projeto que se chama Sem Memórias, aí há uns anos, mas com uns meses largos, e que visa contribuir para a criação de um acervo digital histórico de Castro Marim,
com elementos históricos que interessem à história de Castro-Marim aos castromarinenses. Para o desenvolvimento deste projeto, temos tido a colaboração dos técnicos da Câmara, mas também de muitos curiosos castromarinenses, pessoas que têm depósito em nome da sua família de elementos interessantes, um extraordinário contributo da Santa Casa da Misericórdia, que tinha há anos depositado sem tratamento, sem consulta técnica, de um conjunto de elementos, de pessoas que acabaram por passar ou tiveram alguma ligação na Santa Casa, e estamos a digitalizar tudo isso para o acervo municipal e também para disponibilizar tudo digitalizado para a Santa Casa. Tem havido colaboração da paróquia, tem havido a colaboração de muita gente e está patente na Casa do Sal uma exposição que é uma pequena mostra de todo esse acervo que andámos a recolher e que foi muito enriquecido com um conjunto de elementos que estavam depositados há 30 anos, sensivelmente, ou mais, no armazém municipal, e eu, enquanto vereadora do Pelouro da Cultura há vários anos neste município, só por curiosidade, há 2 anos tive conhecimento, 3 no limite, da valia daquilo que estava ali depositado debaixo dos sacos de plástico. Portanto, é todo esse trabalho que está a ser feito. Lamento que durante estes anos todos não tenha havido uma consciência de que a história de Castro-Marim não pode ser apagada nem esquecida e deve ser valorizada. Agradeço a todos que têm contribuído para isso e dizer que a exposição, para além de ser vista, deve ser participado, porque está previsto em abril, maio, editar um catálogo. O catálogo será a peça mais valiosa deste projeto nesta primeira fase. Estão disponíveis numa plataforma digital gratuita, certificada pela Unesco, que se chama ATOM. Todos os documentos estão a ser digitalizados. Qualquer pessoa pode consultar textos que foram feitos pelos nossos técnicos, a Inês e o Pedro, textos feitos por professores. Estão disponíveis todos os documentos, fotografias, mapas. E depois também temos uma outra plataforma na própria exposição, mais amiga, de consulta, mais simpática. Portanto, era um apelo que toda a gente se envolvesse. A exposição estaria para sair em novembro, mas a Junta de Freguesia de Castro-Marim, dado todo o contexto epidemiológico, reflexão interna, da qual não fizemos parte, decidiu não fazer o presépio este ano. Mas, em todo caso, temos então também não iremos tirar dali a exposição, porque iria sair, e há uma oportunidade também neste contexto das pessoas com mais tempo poderem visitar a exposição, participar, entregar novos elementos. Sempre no cumprimento de todas as regras da DGS, número máximo de pessoas. Quem quiser ter uma visita organizada e uma visita guiada, com um acompanhamento técnico mais afincado, mais pormenorizado, também pode fazer. E penso que é a grande exposição de Castro-Marim para os castromarinenses e contribui grandemente para a sua valorização enquanto gente deste território. Depois, quanto ao ano escolar, dizer que estamos a trabalhar com algumas dificuldades. O município, para além de todos os transportes escolares, reforçou com novas carreiras os transportes escolares, de forma a que os meninos e meninas não venham todas à mesma hora, e a escola fez um desfazamento do início das aulas, segundo e terceiro ciclo, uns entram às 8, outros entram às 10. O que é que isto significa? Significa que temos uma duplicação de transportes para as mesmas rotas, e é um custo completamente... Só faz sentido a pensar no futuro destas crianças, porque se dissermos que temos um minibus, por exemplo, está a fazer um turno das 10 e que faz o circuito de altura e que chegam a vir 4, 5 crianças nesse horário das 10, vejam bem o esforço que isto significa, e mesmo depois acontece no retorno. Pedíamos aos pais também uma grande consciência na utilização dos transportes públicos, e se não quiserem, por favor, notifiquem o município, porque as carreiras foram quase duplicadas em alguns horários, e isto implica muito recursos
de equipamento, mas acima de tudo de recursos humanos que não temos. E basta haver uma pessoa de quarentena ou uma equipa de quarentena, é uma dificuldade acrescida. Estes transportes só podem ser feitos por pessoas que tenham uma carta especial, têm que ser acompanhados, é um transporte acompanhado, e isso tudo tem um custo muito grande. Portanto, a responsabilidade da boa gestão cabe-nos também nós todos, tentaremos fazer o melhor, mas de facto não tem sido simples. Só aqui acrescentar uma coisa aqui ao meu colega Vítor. Quando se fala na deliberação da Câmara, não foi a Câmara que deliberou, é a Comissão, a Subcomissão da Proteção Civil, porque as senhoras vereadoras já pensam que também não deliberaram, não é? Mas que é uma comissão que tem muitas partes envolvidas, desde a saúde, bombeiros, GNR, CEF, Cruz Vermelha, Polícia Marítima, Câmara Municipal, e no conjunto da análise das dificuldades, a Proteção Civil Municipal, no conjunto são tomadas decisões que são ponderadas semanalmente. E o Sr. Delegado de Saúde tem aqui um peso de conhecimento superior a nós e que nos tenta também levar a uma linha de pensamento e decisão que seja um equilíbrio entre aquilo que existe e aquilo que se pode fazer. Nenhuma decisão é ótima porque a situação é muito má para todos e, portanto, aqui pede-se que cada um que possa contribuir positivamente para que a decisão na semana seguinte possa ser melhor, porque se apercebe disto ou daquilo, ou que não foi calculada a melhor medida. Eu penso que a Comissão, não integro diretamente, estou em algumas reuniões, mas que a Comissão até agradece que haja uma participação ativa com sugestões. Vitor, é que nós às vezes estamos tão envolvidos nisto que pensamos que toda a gente lá fora entende que é que decide, não é propriamente uma decisão unilateral da Câmara Municipal. Era isso. Mais alguma questão? Podemos então avançar. O ponto número 1 tem a ver com informações. O saldo do dia 2 cifra-se em 2.365.601 euros. Operações orçamentais. Operações não orçamentais, 1.218.796 euros. O ponto número 2 tem a ver com uma proposta para medidas excepcionais de apoio social face aos efeitos da pandemia sobre a situação socioeconómica dos agregados familiares. Portanto, pede-se para prorrogar o prazo de aplicação até ao final deste ano. Estamos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 3 tem a ver com estudo de sustentabilidade do modelo de negócio instituído e de cenários alternativos de reorganização. Portanto, como sabem, a Algar está a atravessar algumas dificuldades, independentemente do mau serviço que às vezes presta aos municípios algarvios, nomeadamente no que diz respeito à recolha seletiva. Portanto, havia que fazer um estudo de sustentabilidade desta empresa e, neste sentido, a AMAL encomendou este estudo e que dá o que corresponde a um montante a cada município. Estamos de acordo? Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um manifesto em nome do município de Castro Marinho, já o fiz nas reuniões em que tive a possibilidade de estar presente. A Algar foi privatizada, a SAC sem os municípios propriamente terem pronunciado, passámos a ser sócios minoritários e há um plano de tarifário que foi aprovado há 4 anos, 5 anos, e há outro plano tarifário que não é aprovado pela entidade reguladora e depois de ouvir o engenheiro Orlando Borges, penso que é muito preocupante o que está a passar na Algar, porque simplesmente aumentam os custos. Só um bocadinho. Há um plano tarifário que a Algar quer aumentar abruptamente os custos a imputar aos municípios para a recolha seletiva. E o grave desse tarifário é que está a imputar um plano de investimentos, aquele que já estava imputado no tarifário dos 3 anos que transitaram, com a agravante que ainda um novo plano de investimentos é uma empresa que privatizou e que faz parte de um grupo. Existem os FIIs de gestão que ninguém supervisiona, do género uma viatura para o município para recolha
tem um período de vida útil de 15 a 20 anos, e Algar passou 8, 9 anos a vendê-la a outra empresa do grupo e imputar nova aquisição de outras dezenas de viaturas à própria nova tarifa aos municípios. É uma situação de litígio e complexidade, e os municípios têm aqui uma situação ainda mais complicada. Porquê? Somos nós que damos a cara, temos que fazer um apelo para que aumente a reciclagem no Algarve. É muito baixa ainda o nível de reciclagem para o nível de resíduos que produzimos. Na minha opinião, vou dizer uma frase muito forte, mas é mesmo isso que sinto. É uma vergonha o nível ainda tão baixo de recolha seletiva, fazendo a separação de resíduos, separação seletiva. Ainda temos um grande desafio a fazer, e estamos naquilo que era a empresa que o faria, simplesmente está a desinvestir, e os municípios perderam mão. São sócios e são clientes, com a agravante de que somos nós que damos o rosto à população, e o serviço, cada vez que é mal prestado, a população e os municípios não querem saber se é Algar, não querem saber se é uma empresa que foi privatizada, querem saber é que é uma câmara em que tem o papelão, o vidrão e os plásticos cheios, e com uma agravante ainda maior, que estes municípios de periferia, como é muito mais caro, e não estamos no meio de rotas, não é? É muito mais caro fazer deslocar uma viatura para recolher o vidro, fazer deslocar outra viatura para recolher os resíduos e outra para recolher o papelão, ainda somos pior servidos do que o resto do Algarve. Portanto, aqui este estudo é um bocadinho... houve uma reunião com o Sr. Ministro do Ambiente há relativamente pouco tempo, na qual também estivemos presentes, e o Sr. Ministro disponibilizou-se para fazer parte de uma reunião com a entidade reguladora e os municípios. Eu, como autarca eleita, digo que não devemos ser o escudo de fazer uma guerra do Ministério contra a ERSAR. A ERSAR é uma entidade reguladora, e a explicação que a ERSAR me deu me pareceu bastante sensata. Se outra parte der a mesma explicação, acho que estamos aqui para mediar e para contribuir para uma solução. Agora, não devemos ser nós, os municípios, a liderar uma guerra contra uma entidade reguladora, quando a entidade reguladora consegue explicar o princípio da sua atuação e os demais não conseguem explicar, mas vão explicar. Portanto, há aqui um meio ponto que há de ser encontrado. A AMAL está a fazer um esforço muito grande para que o serviço continue, quem sabe até por sua liderança, é um estudo que está em cima da mesa, não é, Sr. Presidente? E, portanto, porque a AMAL não, Algar, por cada prejuízo que tem em cada ano, nós temos que injetar dinheiro para cobrir o prejuízo. Faz parte da lógica do setor empresarial, da qual somos a entidade participante. Portanto, também não nos interessa ter uma empresa que dê sucessivamente prejuízo, o serviço não melhora, e teremos e temos que obrigatoriamente, por força da lei, injetar verba por cada resultado líquido negativo. É preocupante. Está bem que a Extremarinho tem uma cota muito pequenina, mas é uma cota muito pequenina à nossa escala, e que nos custa muito estar a pagar prejuízos anuais de uma empresa da qual nem conseguimos interferir na gestão, pese embora tenhamos um administrador nomeado pelos municípios na parte da gestão. Mas o que é certo é que foram admitidos custos no Algarve de salários e de investimento superior às outras áreas. Não foram considerados novas rotas, foram considerados especificidades da região, que mesmo assim não permitem que a ERSAR, ou não levam a ERSAR a ter uma posição de conforto. Não estou a dizer que a ERSAR seja a entidade máxima da razão, porque não terá, certamente, tudo isto haverá um ponto de encontro, mas dizer que, e sensibilizar quem nos ouve, que devemos continuar a fazer um grande esforço para fazer a separação dos resíduos, mas que, quando vemos os caixotes de lixo de Algarve, os ecopontos, os designados ecopontos, nós estamos de mãos atadas neste serviço, neste momento. De facto, também está em cima da mesa a possibilidade de a AMAL ficar com o capital maioritário de Algarve. Portanto, isto está tudo em discussão. Sr. Vereador Vítor Rosa. É só sobre a Algarve, duas notas, só em complemento aqui que a Vice-Presidente já falou, porque obviamente
Acho que é sempre bom repetir que para a maior parte das pessoas não consegue distinguir se o serviço é da Câmara, se é desta empresa Algar. Bom, acho que todos nós temos a noção do que é que cada uma dessas empresas faz, mas o comum dos nossos municípios, quando vê uma zona cheia de plásticos, um contentor para os plásticos cheio, que a Câmara não recolhe, ou que a empresa não recolhe, pronto, aquilo que eu peço é que sempre que um município veja que há um contentor de plásticos, ou de vidros, ou de papelão que esteja cheio, depois contacte aqui os serviços da Câmara e nós falamos diretamente com essa empresa para que eles venham insistir com eles, para que eles venham cá recolher. Dizer também que o que se passa relativamente aos resíduos é que o Estado português veio aumentar também uma pequena taxa, um pequeno aumento. Há uma taxa que os municípios pagam relativamente aos resíduos, que é a taxa de gestão de resíduos, pagava por 11 euros por tonelada de resíduo e este ano vai passar para 22. É um pequeno aumento, de 11 euros para 22 euros por tonelada e, portanto, são mais estes impostos indiretos que vão carregando nas contas do município, além desta obrigação de responder pelas dívidas que a Algar vai criando, pelo menos em sede daquilo que é a cabimentação da dívida, e aos poucos a Câmara Municipal vai ser forçada, se não for a curto prazo, a médio prazo, a encontrar soluções para equilibrar esse tipo de impostos indiretos que recai sobre os serviços, mas obviamente depois no fim sobre a população. Era o que tinha a dizer. Mais alguma dúvida? Então estamos de acordo com a participação neste estudo. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 4 tem a ver com o projeto de regulamento de concessão de benefícios fiscais do município de Castro Marim. Senhora Vereadora? Este projeto de regulamento já vem na sequência de uma deliberação anterior e vem na sequência de outras coisas que temos deliberado e que obrigam, nos termos da lei, a ter um regulamento específico, nomeadamente os incentivos ligados às áreas de reabilitação urbana, temos uma, os incentivos na parte da derrama, deliberámos no ano passado a derrama em 0,1%, no sentido de podermos começar a estudar o nosso setor empresarial, e foi aprovada por unanimidade, porque toda a gente percebeu o fundamento. E, na essência, nós temos na base tributável do Conselho, ou seja, empresas no Conselho, com uma base tributável na ordem dos 6 milhões de euros, dos quais concorrem para esse resultado cerca de 14 empresas grandes e 70 e 80 pequenas, que correspondem a cerca da pequena minoria da base tributável. Mas, para que sejamos conscientes, porque estamos aqui para apoiar os incentivos e apoiar as empresas a dinamizarem-se no Conselho e a criar emprego, queríamos ter uma derrama que isentasse todas as empresas até 150 mil euros de base tributável, lucro tributável. Portanto, é a maior parte, ou 90% das nossas empresas tem essa dimensão, e depois perceber, estudar que tipo de outras empresas que nós desconhecemos as finanças, embora nós sejamos um ator beneficiário dos impostos locais, nós não temos acesso a essa informação, não tínhamos até agora e ainda não temos por atraso das finanças. Nós temos que ter um regulamento diferenciador. A deliberação do ano passado foi aplicar uma pequena taxa a todos, uma taxa mínima. O que nós queremos é ter uma taxa diferenciadora. Com este regulamento é isentar todas as empresas que têm uma base, um lucro tributável até 150 mil euros e criar escalões. Só podemos criar depois
em deliberação em Assembleia Municipal. Nós, neste momento, ainda não é fácil para deliberar sobre essa matéria, mas temos de ter um regulamento que encaixe qualquer deliberação. Portanto, a deliberação há de ser em novembro, dezembro, mas temos de ter um regulamento que nos permita fazer esta diferenciação. No ano passado não conseguimos fazer porque não tínhamos regulamento. Este ano, tendo regulamento, depois, mais à frente, iremos então poder propor taxas diferenciadoras para estas atividades, como neste regulamento já estamos a propor, até diferenciar empresas que tenham até 150 mil euros de lucro tributável, empresas que tenham rendimentos intermédios, empresas que criem 2, 3 postos de trabalho líquidos no ano transato. Neste caso estamos aqui a propor uma medida para microempresas em função também dos postos de trabalho, e pronto, porque no sentido nós queremos essencialmente é que beneficiar aqueles que contribuem para a criação dos postos de trabalho no Conselho e não permitir, ou melhor, abraçar qualquer empresa, mas que toda ou qualquer empresa que use o nome de Castro Marim, o território de Castro Marim, de alguma forma, ainda que de uma forma muito ínfima, porque estamos a falar de taxas ínfimas, a taxa de derrama pode ser bastante elevada, pode ir até 1%, 1,5%, e nós estamos aqui a falar de 0,1%, que deliberámos no ano passado. No entanto, não temos ainda, mas, por exemplo, um parque eólico tem altos rendimentos, ou um parque de energia solar tem altos rendimentos e não contribuem em nada fiscalmente para o território onde se instalam se não houver a derrama. A única forma de o fazerem é através da derrama. Por exemplo, Aljustrel é dos concelhos do país em que tem a taxa de derrama mais elevada, consegue-se eventualmente perceber porquê, como há outros municípios e estão disponíveis no site das finanças, todos os municípios têm taxas que nós até pensamos, mas é um concelho do interior, porque é que tem esta taxa tão elevada? Porque muitas vezes as empresas têm sede fiscal, social e atividade económica que exploram com um elevado lucro, porque pode ser uma empresa que fature muito e não tenha um grande lucro, não é? Há muitas empresas que podem ter um grande volume de negócios e não terem lucro. Este ano, quando for a deliberação específica da derrama, pensamos que já haja informação disponível por Código de Atividade Económica das empresas que operam no nosso concelho. Neste momento já devia haver, mas ainda não há. As finanças estão atrasadas cerca de 2 meses na disponibilização desta informação. Também neste projeto de regulamento, queríamos regular definitivamente os apoios fiscais para a ARU, em que para a reabilitação urbana, nos termos do regulamento de reabilitação urbana e de lei geral, estejam isentas de IMT as transações que estejam envolvidas para prédios de reabilitação urbana, arrendamentos nesses prédios reabilitados, isenções de IMI durante X período, até 5 anos, e portanto isto temos que ter, nós temos a ARU que aprovámos, nós Câmara e Assembleia Municipal, vamos ter que levar novamente a ARU, a área de reabilitação urbana, com a nova delimitação. Toda a vila de Castro Marim está dentro desta área de reabilitação urbana, portanto, tudo o que se considerar reabilitação urbana nos termos da Lei Geral da Reabilitação Urbana passa a ter isenção tanto de IMT como pode requerer isenção total ou parcial de IMI. Também está consignado nesta proposta de regulamento isenção para as coletividades e para as IPs que desenvolvam atividade, aqueles fins específicos do seu objeto principal, podem ter outros prédios com outro tipo de exploração, esse já não faz sentido. Vamos imaginar, uma IPS tem um alojamento local, esse alojamento local, se não segue os fins principais da IPS, já não faz sentido estar isento, mas se desenvolve, se tem um lar, se tem um centro de dia, ou se tem um espaço para atividades socioculturais, já faz sentido a Câmara poder isentar. E essas coisas estávamos a fazer um bocado sem regulamento, o que nem está correto e deve estar regulado, e todos, independentemente da vontade da Câmara, devem saber quais são as regras claras para aquele município. Também pusemos, em função com o devido enquadramento da lei habilitante, isenções específicas para as famílias em sede IRS, que é uma deliberação própria que tomamos
a cada ano, mas transpunhamos aqui para o nosso regulamento. O regulamento ainda não atingiu um desejo que é ter IMIs discriminatórios em função da população residente. Nós temos cerca de 660 famílias que já estão em isenção direta por força da lei, têm isenção total do IMI, nem sequer recebem já a notificação, nos termos da lei, são agregados cujas casas tenham um valor patrimonial abaixo dos 65 mil euros, e temos muitas outras situações em que pedem isenção específica. No entanto, podemos ainda transpor para o nosso regulamento a isenção em função dos agregados familiares que temos assumido, está prevista no Código do IRS, mas nós propunhamos neste projeto de regulamento que fizesse parte, sempre que houvesse um sujeito passivo dependente a cargo, uma redução automática de 20 euros em sede de IRS, sempre que tivesse 2 dependentes a cargo, uma redução específica de 40 euros, e sempre que tivesse 3 ou mais dependentes de 70 euros em sede de IRS. Portanto, este é um início de um regulamento, sonha ainda ter outras medidas, mas para propormos outras medidas temos que as saber estudar, e para as saber estudar temos que ter os elementos. Neste momento ainda não nos é possível ter o IMI diferenciado, porque estamos à espera de tratar de um conjunto de elementos ligados ao zonamento e ao cadastro, que ainda não temos. Portanto, têm que estar devidamente identificados. E tivemos que retirar esta parte, mas espero, ainda a meio do processo, poder introduzir alterações nesta proposta. Também estudámos outros regulamentos de benefícios fiscais de outros municípios, tentámos perceber quais foram as dificuldades dentro dos municípios maiores e mais pequenos, e tentámos, com a experiência dos outros, aprender e corrigir também na nossa proposta de regulamento fiscal. Quanto ao prejuízo fiscal, não é? Porque há sempre um pressuposto que é o que é que se perde objetivamente com estes regulamentos. Eu acho que em termos da regeneração urbana não vamos perder muito, porque penso exatamente o contrário. Haver estes benefícios incita a que haja uma regeneração, uma reabilitação urbana e não uma demolição per si, não é? Às vezes o facto de sentir que está isento de IMT, está isento de IMI até 5 anos, leva a que as pessoas optem pela reabilitação urbana em vez da demolição e da reconstrução. Tudo isso tem um outro efeito, que é a valorização de toda esta vila, que é um património inquestionável, e também se cruza até com aquilo que o Vítor falou sobre as antenas, tudo que valoriza a nossa vila, valoriza-nos também, valoriza o património de cada um. Porque hoje os valores de mercado na vila de Castramarim já há um conjunto de casas que estão a ser adquiridas para a reabilitação urbana e que já está a acontecer alguma reabilitação urbana, e não há aquela tentação para a mera especulação imobiliária. Eu gostaria que o projeto ainda fosse um bocadinho mais além, mas como vos digo, isto tem prazos para que possamos tomar decisões úteis em Assembleia Municipal em novembro e dezembro. Temos de ter um regulamento, e senão não podemos, mais uma vez vamos estar a discutir o mesmo assunto, não temos regulamento enquadrador, não podemos ter taxas diferenciadoras. Portanto, isto ainda vai para a discussão pública, é uma fase que ainda vai para a discussão pública, ainda é uma fase em que pode haver contributos, e depois irá à Assembleia Municipal, e todos os contributos serão bem-vindos, e todos os elementos necessários para a decisão e análise também podem ser disponibilizados pelos nossos serviços técnicos e pela equipa que acompanhou mais de perto a elaboração deste projeto. Bem, depois desta explicação exaustiva da senhora vereadora, é impossível que haja alguma dúvida. Penso que não. Penso que podemos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Sim, senhor. O ponto número 5 tem a ver com o protocolo do GIP. Isto prende-se com o acordo com a Câmara de Alcotim, através da Cruz Vermelha. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém? O ponto número 6. Proposta do novo cartão do idoso. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 7, exatamente a mesma coisa, a renovação do cartão. Ponto 8, auxílios económicos, ano letivo 2020-2021, pré-escolar e primeiro ciclo. Pode-se para a votação?
Quem vota contra, quem se abstém, a proposta 9, procedimento de alienação de imóveis, 2 lojas na freguesia de Altura. Senhora vereadora, quer esclarecer? Desde que não seja tão exaustiva como foi até... Não, o regulamento exigia, porque é um assunto... Se eu dediquei muitas horas a aprender com quem acabou por elaborar a peça, às vezes está ali uma frase de 2 linhas, que essa frase, para estar ali, levou a uma hora de discussão, de pensamento. Portanto, eu quis partilhar também um bocadinho daquilo que foi o que aprendi aqui na estrutura da Câmara. Sr. Presidente, importa-se passar-me a proposta da alienação das lojas. Como sabem, nós já falámos disso várias vezes. Iniciámos em 2017 um processo para a alienação das lojas da urbanização das Laranjeiras em Castro Marim. Sabemos porque é que depois não avançámos. Não importa agora rebater aqui muito, mas é importante que as pessoas não tenham memória curta. E houve, ao longo deste período, muitas mesmo pessoas interessadas em arrendar, em comprar aquelas lojas. Nós não temos aqui propriamente, não somos agentes imobiliários e não temos propriamente uma veia mercantilista. Temos uma responsabilidade, que é a boa gestão do dinheiro público, que é o princípio da equidade, e também temos uma responsabilidade, que é promover o desenvolvimento do território, o desenvolvimento sustentável. O sustentável faz como? Com empresas minimamente musculadas, mas também pessoas que andem por aqui, não sejamos um mero território de empréstimo. E, portanto, fizemos aqui um regulamento em que ponderamos vários fatores. Até tivemos uma consultoria jurídica externa para nos ajudar com jurisprudência sobre estes critérios. Porquê? Quando vendemos uma loja, um terreno, um bem, basta uma asta pública e o preço mais baixo é o que conta. Nós aqui quisemos ponderar também aquelas pessoas que vivessem no concelho ou estivessem no concelho. Há mais de 3 anos, pelo menos, já denota alguma ligação ao território. Porque de todas as pessoas, nós já tivemos ofertas de grandes empresas a nível nacional, de pequenos freelancers aqui do território, todos eles interessantes, mas essas grandes empresas provavelmente querem uma boa localização, porque as lojas estão bem localizadas, são uma montra para a 125, mas nós, independentemente da localização, já que existe vontade manifestada por empresas e cidadãos do território do Concelho de Castro Marim e também da área envolvente, devemos então dizer a esses que têm uma certa prioridade ou uma ponderação. E criámos aqui uma ponderação da seguinte forma: o valor base desta asta pública vai ser o valor patrimonial, porque mandámos fazer uma avaliação por perito oficial e estamos em valores equivalentes. O valor patrimonial das lojas, que é o básico e não há dúvidas sobre isso, e ponderar 70% do preço em pontos, em que a proposta mais próxima da base, igual à base, tem 0 pontos, e a proposta que for 2 vezes a base, o valor base, terá 100 pontos. E depois há uma reta, uma aritmética, uma fórmula simples, que é quase uma progressão, uma reta simples, em que vai ponderando, dando pontos em função do preço. Mas depois ponderamos a morada, e aqui refletimos muito e fizemos muitos testes de sensibilidade. Tínhamos uma forma muito mais complexa e ponderámos a morada da seguinte forma: basta a pessoa fazer prova do seu domicílio fiscal ou residência habitual, fiscal porque pode ser uma empresa, não é? Há mais de 3 anos no Concelho de Castro Marim, e esse facto tem 40 pontos. Portanto, o preço vai de 0 a 100. Se alguém apresentar alguma proposta acima de 2 vezes o valor base, terá mais do que 100 pontos, duvidamos, não é? E depois a morada tem ou não tem, morada há mais de 3 anos, ou o domicílio fiscal empresarial há mais de 3 anos tem 40 pontos. E isto implica que há uma vantagem à partida sobre o preço, porque a morada vale 30% e o preço vale 70%. No conjunto dos dois, sabemos que há as propostas ali até
17, 18 mil euros acima da base, ponderam sempre a favor de quem vive no concelho ou tem a sua atividade no concelho de Castro Marim. Isto há um júri, há depois há um procedimento, há um concurso, há um júri, do qual eu não faço parte, é uma mera estrutura técnica e jurídica, e pronto, será adjudicado àquele que tiver a melhor pontuação na hierarquia destes dois fatores. Pusemos como condição, no ato da adjudicação, depois é notificada, é feita uma audiência, quem ganhar a proposta tem que pagar 5% do valor da sua proposta, e só os 95% na data da escritura tem que acontecer até 6 meses após a adjudicação, que é para permitir há pessoas que podem ter que recorrer ao crédito, para permitir o tempo para o recurso ao crédito. E, portanto, é este o procedimento. Se houver ficado deserto, iremos trazer novamente com outro valor base. Portanto, alguma dúvida? A senhora vereadora quer falar? Sim, Presidente, se me permite. Tem à vontade. Em relação a este ponto, e porque as vereadoras do Partido Socialista, inclusive eu, que estive neste processo, não temos memória curta, mantemos o nosso voto contra. Porquê? Contra o objeto da alienação do imóvel. Numa freguesia em que o município não detém quaisquer imóveis e com a necessidade de implementar outro tipo de dinamismo, até a nível social, recreativo e não só, entendem as vereadoras do Partido Socialista, e que fique mencionado em ata, que não vimos com bons olhos a alienação destes imóveis, que são património do município. E quando falamos na gestão do município, não só financeiro, é necessário também fazer a gestão, precisamente, do património de imóveis que o município tem. Nesse sentido, independentemente de ouvirmos a senhora vereadora que fez a explicação e que o processo parece-nos transparente, isso é que é importante, que este procedimento seja o máximo transparente, e ao que nos parece, na documentação que nos foi fornecida, tudo indica que sim. A questão aqui é uma questão de fundo. Queremos alienar estes imóveis ou queremos que eles fiquem pertença do município, para assim o município ter a capacidade de ter um espaço e, para seu bem entender, dinamizar da melhor forma, porque a freguesia da altura necessita de dinamismo a nível social e a nível também recreativo. E não só. Até nós, em 2017, sugerimos, inclusive, que as instalações da Cruz Vermelha, ao invés de estar no local onde estão, estivessem numa destas lojas, precisamente pela localização e pela celeridade que era estar junto à 125. Portanto, por este motivo, nós votamos contra. Senhora vereadora? Compreendo esse argumento, no entanto, sabemos que temos uma antiga escola primária que está subutilizada e sabemos que temos um lote no plano pormenor número 1 da altura, independente de qualquer negociação, é um lote para equipamento social e cultural, um lote bastante grande, confina em frente à escola primária, e que terá uma natureza muito mais apropriada para o desenvolvimento de um projeto, quer social, quer cultural ou recreativo. Depois também temos, ainda hoje tive uma reunião com um chefe de divisão, temos um conjunto de lotes que foram cedidos ao longo destes anos em loteamentos em altura e Castro Marim, em que merecem uma atenção, uma avaliação e uma reanálise sobre a essência desses lotes, que devem manter a sua essência principal para equipamento, serviço público ou atendimento, mas que devem ser feitas as alterações aos loteamentos necessários para que esses lotes tenham, de facto, um uso útil para a comunidade. Simplesmente estão abandonados, todos os anos estão sujeitos ao tardio corte de verbas das infestantes, como nós sabemos, e, portanto, em altura, temos seguramente aquele lote do plano número 1 da altura, está aprovado, que não está em discussão o plano em si,
e esse lote também não está em discussão, faz parte do Plano Pormenor como uma área de equipamento, tal como temos a antiga escola primária, onde está a Associação Amendoeiras em Flor, onde está a Cruz Vermelha temporariamente, existe aí um pré-acordo com outra instituição da freguesia para que possam em conjunto desenvolver uma atividade partilhada, pensa bem de toda a gente, e também está a Universidade Tempo Livre, que não tem funcionado por conta dos problemas da pandemia, mas que é uma área enormíssima da antiga escola primária e que merece um olhar atento e um plano de investimento até mais profundo e uma reafetação de vida condigna daquele espaço. Precisa eventualmente de criar frações autónomas, redes elétricas autónomas, que não tem, não é? E, portanto, estamos a pensar que Castro Marinho, o Conselho não fica, e a freguesia não fica desprovida. Temos o polidesportivo junto ao Eurotel, temos a zona do campo de futebol de 11, há uma série de áreas de equipamento público que penso que não prejudiquem nada a atividade cultural, social e recreativa da freguesia. E, portanto, há sedes próprias, não é? Como a sede do Clube Recreativo Alcorense, que também é uma entidade que abraça sempre projetos que têm interesse para a freguesia. E temos a escola do Barrocal, que é onde está a Associação Mito Algarvio. Temos um outro lote nas casas de Alcaria, também em discussão sobre o seu potencial no uso. E, portanto, acho que temos uma série de ativos, compreendo a sua preocupação, mas acho que temos uma série de ativos e também temos que perceber que existem pessoas que pagam por um simples ateliê 800, 900 euros de rendas mensais e que provavelmente se tivessem a oportunidade de investir também o fariam. E nós também temos que ajudar as pessoas a pescar, ensiná-las a pescar, não é dar-lhe a cana e não lhe dar o peixe, como se costuma dizer. De facto, eu concordo inteiramente com a senhora vereadora. Pelo menos assim, que eu saiba, todos os clubes, associações, sejam recreativas, sociais, culturais, desportivas, têm instalações e algumas até cedidas pelo município e como tal, eu não adivinho que venha a surgir uma outra associação, até pode vir. Agora, de facto, também temos que dar apoio à dinâmica económica neste concelho, nesta freguesia, e como tal faz todo o sentido, acho eu, que se proceda à alienação destes imóveis. Portanto, quem vota contra? Muito bem. Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por maioria. Então vamos aprovar em minuta esta ata, os pontos todos, menos o último, que foi aprovado com votos contra dos vereadores do Partido Socialista, não é? O resto por unanimidade. Está fim esta reunião, dou por encerrada um cumprimento especial às senhoras vereadoras. Então é para mim também. Cumprimento também. Obrigado. Obrigada, bom dia. Boa semana. Obrigada.